Olá, eu sou Doracino Naves e este é o programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje inicia uma nova série, Corpo e Movimento. E a nossa entrevistada de hoje é a bailarina, professora de balé, Selene de Freitas. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje inicia uma série Corpo e Movimento, ligada à dança, à arte do balé no estado de Goiás. E a primeira convidada, a criadora da primeira escola de balé do estado de Goiás, isso aconteceu em 1962 em Jaraguá. Mas nós vamos falar sobre esse e outros assuntos, Selene, mas você é de Manaus, manauara. Isso. A sua vida, a sua convivência, os seus primeiros contatos com o balé foi no Teatro Amazonas, onde tudo começou, não é? Mais ou menos. Realmente a primeira convivência que eu tive foi através de filmes, né? Porque nós não tínhamos nem vídeo naquele tempo, foi através de filmes e revistas aqui. Então, e algumas artistas que se apresentavam no Teatro Amazonas, que eu era frequentadora assídua, não pedia nada. Então, realmente foi lá. O Teatro Amazonas tem uma história também interessante, porque todo o Teatro Amazonas veio da Europa, não é? Todo. E é, assim, uma herança do tempo da borracha, do ouro, né? Da borracha, ali no estado do Amazonas, no norte do país, né, Edvaldo? É uma consequência da riqueza que a borracha gerou naquela época, né? E acreditava-se naquela época que a riqueza da borracha era para sempre, né? Como se acredita que hoje a riqueza da soja será para sempre, né? E eles não prestaram atenção que estavam sendo contrabandeadas as mudas de seringueira. Aí, quando foram contrabandeadas, e para fora eles plantaram e cuidaram melhor do que nós. Mas afora a borracha, como é que foi assim, o primeiro momento que você pensou o seguinte, Selene, vou ser bailarina? Olha, lá em Manaus, eles não ficaram, os seringalistas não ficaram só ricos. Eles tinham dinheiro, mas queriam que os filhos tivessem cultura. Então, mandavam os filhos estudarem na Europa. E aí veio aquele desenvolvimento com o dinheiro da borracha, veio também a cultura europeia para o estado, para a cidade de Manaus. Então, se desenvolveu mesmo. Mesmo em algumas cidades de interior, tinham pessoas muito cultas. Você vê que as casas em Manaus todas tinham piano, a maioria, pouquíssimas que não tinham piano, e quem estudava naquela época estudava as moças de família tradicional, né? Estudavam inglês, francês, estudavam piano, e depois começaram também a estudar balé, quer dizer, muitos anos depois, como quando eu fui a pioneira também em Manaus, fui pioneira, mas eu fui com 14 anos de idade, eu fui professora lá. Bom, então, eles tinham essa mentalidade de cultura, eles gostavam. Assim, de fora vinham muitas companhias de óperas que se apresentavam, vinham diretamente para Manaus. Então, de lá nós tivemos sempre um contato com a cultura europeia. E foi assistindo a essas óperas, a essas apresentações de balé, que a senhora tomou o gosto e a decisão que seria artista, né? Artista da dança. Da dança, sim, é isso mesmo.
Aí depois o Rio de Janeiro, né, João? Sim. Você saiu de Manaus, foi para o Rio de Janeiro antes de vir para Goiás. Foi. Eu vim para Goiás porque conheci um goiano e casei com um goiano. Mas antes do casamento, como é que foi? Como é que a senhora achou um goiano lá no Rio de Janeiro, que é a cidade daquele tamanho, a senhora achou um goiano ali? Olha, foi até... Ele estava comendo pastel de carne? Foi até muito engraçado. Eu adoeci, tive um problema de garganta e meu médico, o médico da minha família, estava viajando, porque era no 7 de setembro, então estava viajando. E uma amiga minha falou, chama o pronto-socorro, que o pronto-socorro sempre tem um médico que atende. E nós telefonamos e veio um pronto-socorro e veio o Braulio. Eu chamo de Braulio, mas é Tubertino Braulio de Freitas, o conhecido doutor Inhu. Então, ele que veio atender. E aí ele ficou me vendo, olhando assim, nasceu um namoro daí. Parece uma história de televisão, né? É. E aí nós começamos a namorar. Então foi um namoro de médico e paciente. Foi. E depois do Rio de Janeiro, aí é onde a gente quer chegar, vocês vieram para Goiás. Foi. Aí a gente casado, eu vim para Jaraguá. A senhora casou no Rio? Casei no Rio. Porque ele estudava lá, depois veio para Jaraguá e logo no outro ano ele voltou. Logo depois ele voltou. Ele era natural de Jaraguá mesmo? De Jaraguá. É da família Freitas de Jaraguá, uma família muito conhecida lá. Então, aí ele estudava lá, fazia medicina e cirurgia no Rio. E aí nós nos conhecemos. Casado, vim para cá. Selene, esse choque cultural, quer dizer, você veio de uma cidade como Manaus, aí na primeira metade do século passado, e Manaus era, então, uma cidade conservadora, e Rio de Janeiro, a capital do país na época, e depois o interior de Goiás. Então, quer dizer, são duas cidades, Manaus, né, e o interior de Goiás, ultra conservadora, ainda mais naquela época. Esse choque, Rio de Janeiro para Goiás, foi grande, naturalmente. Olha, como cidade, sim. Como vivência, nem tanto, porque eu sou de uma cidade pequena, de uma família tradicional em cidade pequena, e o meu pai alagoano, então mais preso às tradições, não é? Então, fui para Goiás, no interior de Goiás, de uma família também tradicional e dominadora também, né? Então, esse choque assim, não deu muito. O que deu foi só de cidades. E da cultura do povo, assim, que isso deu um choquezinho. E foi fácil introduzir o balé em Jaraguá? Como é que foi essa... Foi fácil porque o goiano, ele tem uma sensibilidade artística muito grande. Então, não foi difícil botar lá em Jaraguá, despertar nas pessoas de lá, despertar esse amor pela arte. Eles apenas não conheciam, mas ao conhecer, eles gostaram de imediatamente. Tem um caso até interessante que eu sempre costumo contar. Quando eu fiz a minha primeira apresentação, eu preparei um número clássico, evidente, né? Aí eu fiz para agradar todo mundo, fiz um número de baliza, um número de espanhol, balé espanhol, que é todo muito bem movimentado, um balé popular, e fiz aquilo que ia me agradar muito, que foi a sonata patética. A sonata patética é muito erudita, né? Aquilo, bom. E qual foi a minha surpresa? Eu fiz para mim, eu sei que o povo vai gostar mais do outro. E qual foi a minha surpresa? Que uma plateia de fazendeiros, que a maioria era fazendeiro, no fim, gostou mais e aplaudiu mais exatamente o número que eu achei que fosse só para mim. Todos vinham dizer, dona Selene, foi tudo muito bonito, mas o último número foi belíssimo. Então eu aprendi uma coisa, nunca subestime uma plateia. Você tem que primeiro conhecer para depois saber assim. Tem muito bonito isso. Uma frase daquele escritor pernambucano que morreu agora, o Suassuna, que ele diz o seguinte, né, que todo mundo pensa que cachorro gosta de osso, mas é porque ainda não deram filé para ele. É verdade mesmo, assim. E o programa Raízes Jornalismo Cultural, na série Corpo em Movimento, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não.